Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos tratar sobre tecnologia dos materiais aeronáuticos. Meu nome é professora Flaviana Nascimento. Bom, vamos lá começar. Bom, quando olhamos para uma aeronave, vemos que existe aí, né, as grandes estruturas, né, a fuselagem, as asas, os motores, mas o que realmente mantém essa máquina voando, né, a 800 quilômetros por hora, 900 quilômetros por hora, sem se desintegrar no ar, são milhares de pontos, componentes, né, pequenos componentes que fazem muitas vezes a diferença e que passam despercebidos pelos mecânicos ou até mesmo por quem está adentrando, né, que são os elementos de fixação. E aqui estamos falando de parafusos, porcas e rebites. Quero que vocês tirem da cabeça que a ideia de que o parafuso serve apenas para juntar duas peças, tá? Ou para tapar um buraco. Na aviação, cada parafuso é um elemento estrutural calculado milimetricamente para poder sobreviver às duas forças brutais e invisíveis. Quais são elas? Né? As primeiras delas é a tração, que imaginem, por exemplo, uma força tentando arrancar a cabeça do parafuso ou esticá-lo até ele arrebentar. E se o fixador, por exemplo, não tiver a resistência correta, ele rompe por um alongamento. E a segunda força, que talvez é a mais crítica em estrutura de fuselagens, é o cisalhamento. E aqui a força, ela não puxa, tá? Ela corta. Imaginem, por exemplo, duas chapas de metal deslizando uma contra a outra e agindo como se fosse uma guilhotina ou, por exemplo, uma tesoura, tentando fatiar o corpo do parafuso no meio. Para vocês técnicos, né, por que vocês precisam dominar isso? Porque o parafuso projetado para aguentar uma tração pode ser péssimo em cisalhamento e vice-versa. Então, se vocês instalarem um hardware errado, no lugar errado, a peça falha e a estrutura colapsa, certo? Então, hoje vamos aprender a diferenciar esses fixadores para garantir que a aeronave suporte essas cargas com segurança. Então, vocês vão ver aqui alguns tipos de siglas, né, que vocês vão ver o tempo todo. O padrão AN, que é o Army Navy, que nasceu na Segunda Guerra Mundial para poder padronizar as peças entre exército e marinha. E antes disso, cada um tinha o seu parafuso, o que era um pesadelo logístico, né, para o pessoal. E hoje usamos também o MS, que é o Military Standard, e o NAS, que é o National Aerospace Standard. Então aqui vocês têm que gravar que se a especificação do manual pede um parafuso AN, você nunca pode substituir por um parafuso comercial comum, tá? Eles têm resistências diferentes. Um parafuso de ferragem pode cisalhar, que é o cortar com a vibração de um voo, enquanto o aeronáutico vai aguentar essa força, certo? Então, você nunca deve usar um parafuso aí de ferragem comum na aviação. Então, temos, como eu disse para vocês, tem um AN, tem um MS e o NAS, tá? Se o manual pede um AN, você só pode instalar AN. Se ele pede MS, só pode instalar MS, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de um código, que é o MS 2000-4H10. Então parece um pouco complicado, mas é um tipo de receita que vocês vão aí acabando, né, decorando conforme o tempo. Então, o MS diz a norma, né? Os números indicam o tipo de parafuso, o tipo de cabeça, né? E diâmetro. E o H indica que a cabeça é furada, é o hole, para poder passar um arame de freno, por exemplo. Então, o H, cabeçote furado para permitir a instalação de fio de segurança. E o 10, menos 10 aí, é o comprimento de fixação, que a gente chama de grip do parafuso, que também é medido em sexto de polegadas. Mas isso a gente vai destrinchar aqui. Então vamos focar agora no padrão mais comum que vocês vão acabar encontrando aí na manutenção, que é o parafuso AN.
o código dele diz, então, diâmetro, comprimento, material e se tem furos ou não. Então, aqui reforçando quais são os padrões principais AN, NAS e MS, certo? Então, o AN significa airnave, o padrão usado pelas Forças Armadas Americanas. Depois das letras vem um número normalmente com 2 dígitos, que mostra a classe do parafuso e o diâmetro. Tá? Na classe do parafuso, se o número tiver apenas um dígito, o parafuso é do tipo hexagonal de uso geral, que é a cabeça sextravada. Sextravada. O exemplo é o AN4. O 4 indica que é um parafuso padrão. Os parafusos AN3 e o AN20 pertencem a essa categoria também. E tem outras séries que indicam esse tipo de específico. O AN21 ao AN36, que são os parafusos tipo cleves, usados em articulações. O AN42 e o AN49, que são os tipo olhais, o eye bolts, que tem um anel na ponta para poder prender cabos ou hastes, isso usado muito nos cabos de comando. Então, o diâmetro do parafuso aqui é simples. O número logo após o AN representa o avos de 16 polegadas. Então, AN3 é 3 16 avos. AN4, 4 16 avos, ou 1/4. AN5 é 5 16 avos. Então, guardem sempre isso. É sempre dividido por 16, certo? Agora vocês podem olhar as letras, né, entre os números. Se tiver um traço no meio ou não tem nada, é o aço carbono, que é o padrão. Se tiver um C, é aço inoxidável, que é o corrosion resistant. Se tiver um DD, é liga de alumínio, que é o 2024, tá? Mas, e o D também é liga de alumínio 2017. Mas cuidado, tá? Nunca confundam um de alumínio com um de aço, porque a resistência é muito menor, tá? E aí, se tiver uma letra H, significa que o cabeçote foi furado, como eu disse para vocês, para poder passar o fio de segurança, certo? Agora, o comprimento, né? O comprimento, depois do traço ou da letra, vem o número de comprimento, que é o dash number. E aqui a regra muda um pouquinho. Se for um dígito só, por exemplo, um -7, né, um 7, são oitavos de polegada. Se forem 2 dígitos, o primeiro é polegada inteira e o segundo é o oitavo. Então, se for 12, por exemplo, não é 12 oitavos, é 1 polegada e 2 oitavos. E aqui o 20 indica um comprimento de 2 e uma 32 polegadas, que é conforme a tabela específica que vai ter no manual para vocês, tá? Isso aí vai estar escrito para vocês, não se preocupem. No final do código, né, tem um furo para pino de segurança, caso houver. Então, se tiver a letra A, significa absent, que é ausente, ou seja, o que está ausente? O furo para contrapino na ponta. Então, se tem o A, não tem o furo de contrapino, é ausente. O furo para o H antes do número do comprimento, por exemplo, se tiver um H antes do número do comprimento, a cabeça furada, que a gente chama de head drilled. Head, lembra do inglês, que é cabeça. Sem letra, ele não tem um furo na rosca para poder usar uma porca-castelo, por exemplo. Ok? Então, se no final houver uma letra A, isso quer dizer que a haste do parafuso não tem furo para pino de segurança, é ausente. Se não houver letra, o parafuso é furado para permitir esse tipo de trava. E se tiver o H antes do número do comprimento, a cabeça é furada e a gente chama de head drilled, certo? Beleza. E aí, então, visualizem aqui, este parafuso tem um furo na rosca? Não tem, porque o código está escrito A. Então, o código dele não terá, né, não vai ter o furo.
A gente usa, quando usamos essa porca tipo autotravante, né, geralmente vem um A, certo? Então, o AN, ele diz o padrão, o primeiro número é o diâmetro, as letras do meio são o material e o último número é o comprimento, certo? Então, aí, tipo, AN3 até o AN20 é padrão, AN21 para AN36 é o CLES, AN42 até o N49 é o olhal. O diâmetro, o último dígito em sextos de polegadas, certo? O material são símbolos que são ou o tracinho, ou o C, o D, o DD, ou o H. O comprimento da parte útil, que chama o grip. E o furo para trava, que aí vem o número A, sem furo, ou sem letra com furo, tá bom? Aqui eu trouxe um pouquinho da tabela para vocês verem, que é só colocar um número sobre o 8. Então, por exemplo, se tem um número 1, né, um dígito, como vocês podem ver aí, o tracinho 3, o tracinho 4, o tracinho 6, é só colocar números sobre o 8. Exemplo, menos 5, o tracinho 5 são 5 oitavos de polegada. Se o número tem dois dígitos, né, a partir do tracinho 10, o primeiro número é a polegada cheia e o segundo número são os oitavos que sobram. Por exemplo, aqui o 1, 1 é uma polegada inteira e uma polegada oitavos, né? Um oitavo. 2, uma polegada inteira e 2 polegadas oitavos. 2, 2 polegadas inteiras, aqui por exemplo, 2 polegadas inteiras, 4 polegadas oitavos, tá? Então, se for o zero aqui, que vocês podem ver o tracinho 10 ou o tracinho 20, se termina em zero, é a polegada exata. Então, 1 zero é 1 polegada. 2 zero, 2 polegadas. Pessoal, o tracinho 7, do tracinho 7, o código pula direto para o tracinho 10, tá? Porque não existe o 8 e nem o 9. Então, o 1 é 1 polegada, já representada, e depois vocês podem ver aqui depois do 10, do 12, 2 polegadas. Perfeito? E aqui a gente fala do Military Standard, que é os padrões militares. Então, o 2004 mostra o tipo de parafuso, tá? Por exemplo, se ele fosse MS2004, mostra o tipo de parafuso e o diâmetro, que é medido em sexto de polegada. Nesse caso, é um parafuso com encaixe interno, para poder aqui a chave em Allen, de 1/4 de polegada. A letra H quer dizer que o cabeçote é furado para permitir a instalação de fio de segurança, que é o safety wire. O número depois do traço indica o comprimento de fixação, grip, dos parafusos, também medido em sexto de polegada, certo? Então, grip é a parte lisa, length é o comprimento total até a cabeça, tá? É o comprimento, então, grip, parte lisa. Comprimento total é o length. O grip deve ser igual à espessura do material que vocês estão unindo. Nunca deixe a rosca ficar dentro do furo da peça, ou ela vai comer o material que está ali. Então, para medir esse grip também e o comprimento, a gente usa uma régua ou um paquímetro para medir sempre na base da cabeça até o final, tá bom? Bom, os parafusos, né? Como que a gente pode saber aqui o material sem ver o código, certo? Então, a regra é olhar a cabeça do parafuso. Então, se forem de aço comum, tem um traço ou uma estrela em relevo na cabeça. Se forem de aço inoxidável, tem um traço simples. Se forem de liga de alumínio, tem 2 traços, certo? Essa é uma tolerância fechada também do... Tem o triângulo, tá? Que a gente pode ver também, que a gente vai ver mais pra frente. Então, asterisco ou cruz
é aço padrão. 2 traços, alumínio, que é aquele DD. 1 traço, aço inoxidável, que é o C, que a gente estudou um pouco tempo, uns slides atrás. E tem o triângulo também, que é o tolerância fechada da NAS, que a gente vai ver mais pra frente. Bom, imagine então que vocês encontraram um parafuso solto ali na bancada, sem o saquinho do código. Como que vocês vão saber do que ele é feito? Então a gente lê a cabeça dele, tá? Vocês, por exemplo, vocês podem ver também o spec escrito em cima na cabeça. Isso significa que ele é especial. Se encontrarem um desses, tem que tomar cuidado, porque ele foi feito para uma função única e não pode ser substituído por um comum. Agora, os mais comuns que vocês usarão no dia a dia, vocês vão ver o asterisco ou a cruz em relevo, que indica que é aço padrão, que é o mais comum aí na aviação. Se vocês vão ver 2 traços paralelos, indica que é liga de alumínio, que é o 2024. Ele é leve, mas também é muito resistente, muito menos resistente que o aço. E nunca pode ser colocado um de alumínio onde a força exige o aço, tá? Ou ele vai quebrar, porque alumínio é muito mais leve, vocês já sabem disso. E se tiver um traço só, é o aço inoxidável, que é resistente à corrosão também. E por fim, né, o triângulo, que indica aí a tolerância fechada. Como vocês podem ver aqui, alguns tipos, né? Esse é o triângulo que vocês vão ver, tolerância fechada NAS, tá? A cruzinha, como eu disse para vocês. Então, existem vários tipos que vocês podem identificar e claro, né, conforme vai passando o tempo, vocês vão gravar. E também, dentro do manual vai estar para vocês toda a especificação, certo? Então, por exemplo, o que tem o X, né, em alto relevo é o padrão AM, que é o Standard Steel, é o aço cromo mobilênio, e vocês vão encontrar em 80% aí da, da aeronave, tá? Se vocês encontrarem, então, um asterisco, né, esses xizinhos aí, é aço padrão, tá bom? Alumínio tem 2 traços. Aqui a gente vê um só, mas o que tem 2 traços geralmente é o de alumínio, tá? Ele é muito mais leve, como eu disse para vocês, tem metade da resistência do aço. O erro mais grave do mecânico que ele pode cometer é pegar um desses e achar que é aço e colocar no lugar de alta força, por exemplo, no motor. Ele vai quebrar, tá? Então, se identificou 2 traços, é alumínio. O que tem um traço só, ele é aço inoxidável, então ele é resistente à corrosão. E usamos onde há muita umidade ou, né, maresia. Ele é mais brilhante, é prateado, tá? O spec, como eu falei para vocês lá no slide anterior, ele vai estar escrito spec também no cabeçote. E você pode substituir por outro, caso você encontre desse, exatamente igual, com o mesmo part number, mas ele nunca pode ter, nunca coloca um parafuso comum no lugar de um spec, tá? Ele vai estar sempre, você pode substituir, mas conforme o manual. Tem que estar sempre lendo o manual, pessoal. Ele vai dar as opções para vocês. E o triângulo, né, como eu disse para vocês, esse daí, ele é resinado, né? Ele é usinado com precisão microscópica para entrar sem folga nenhuma, tá? Ele é usado onde a estrutura sofre reversão de carga, que é aquela balança para lá e para cá. Beleza? E aqui, claro, vamos consolidar tudo o que aprendemos, né? Que é, por exemplo, o part number AM3DD5A, o AM primeiro, né? Que é o padrão, indica Air Force Navy. O 3 é o diâmetro, né? Logo depois do AM temos o número 3, lembrem sempre da regra, que é sempre sobre o 16 avos. Então,
o diâmetro 3/16 de polegada, certo? O DD, que é o material, aqui ele está a parte mais crítica, né, que indica que o parafuso é feito de liga de alumínio, 2024. Se não tivesse essa letra aí, se não tivesse, por exemplo, nenhuma letra ali, ele seria aço. Se tivesse um C, seria inox, né, aço inox. Mas como a gente tem um DD, é alumínio. Então tem que tomar muita atenção. Como é de alumínio, ele tem menor resistência que o do aço, então tem que tomar cuidado onde está sendo instalado. O 5 mostra o comprimento em oitavos de polegada, então lembra que o primeiro número a gente divide por 16 avos, o segundo número por 8, né, oitavos, né, de polegadas, oitavos da polegada. E o A, por fim, que indica se possui número para contrapino ou não, certo? Então, AN3DD5A é um parafuso de alumínio de 3/16 de espessura, 5/8 de comprimento e sem furo na ponta. Perfeito? Entenderam a lógica? Bom, os parafusos, quando ele tem uma cabeça pintada de amarelo ou laranja, não é só decoração, pessoal, significa que ele passou por uma inspeção magnética, que é o Magnaflux, que vocês já estudaram sobre isso também, e ele foi testado contra rachaduras internas. Então é um parafuso de alta confiabilidade, beleza? Gravam isso. E saindo aí do arroz com feijão dos parafusos, a N, entramos aí na categoria de parafusos para fins especiais. Então, como o próprio slide diz aí, eles são fabricados para uma aplicação particular. Você não escolhe usar um desses aí porque ele é simplesmente bonito ou diferente, tá? Você usa porque a engenharia obrigou a usar ele. Então a gente vai destacar alguns deles aí que aparecem na lista. O Jobolt, por exemplo, e o Lockbolt, eles referem-se a fixadores de alta resistência que muitas vezes funcionam como rebites. Então, uma vez instalados, eles são permanentemente ou semi-permanentes. Eles são usados em estrutura que sofrem cargas absurdas e onde a vibração soltaria uma porca comum. Então, muitas vezes eles exigem ferramentas especiais para poder instalá-los. O internal e o external rating, por exemplo, eles são parafusos com cabeças para chave interna, por exemplo, tipo Allen ou estriadas, ou externa, com muitas pontas, tá? Esses são parafusos de altíssima resistência e eles aguentam muito mais tração que um parafuso AM comum. Então, onde vocês vão ver eles fixado, por exemplo, no motor da asa ou montando o trem de pouso, que são áreas de tensão crítica. Então, nunca substitua um parafuso especial por um comum, mesmo que a rosca encaixe, pessoal. Um parafuso desse tipo NAS ou MS de alta performance pode custar 50 vezes mais que um comum e existe um motivo, tá? Ele segura o avião inteiro. Beleza, pessoal? Então temos o Clevis, temos o Olhal, temos os Jobolts, o Lockbolts, o External, o Internal, o High Torque. Isso a gente vai falar na próxima aula, a gente vai trazer mais esses em específico, né, para a gente poder destrinchá-los. Então, para garantir que a fixação se mantenha segura pelo tempo certo, a gente precisa seguir as regras, tá? Que é a regra de travamento obrigatório. Então, na aviação a vibração é constante, por isso dizemos que tudo que aperta precisa ser travado. Todo parafuso ou porca precisa de uma segurança. E
todo parafuso a porca precisa estar seguro, né? Para poder não soltar. E pode ser um arame de freno, como vocês já estudaram, um contrapino, uma arruela de trava. Então, a exceção é a única vez que você não coloca um dispositivo externo é se estiver usando uma porca autotravante, tá? Que são aquelas de nylon ou deformadas. Porque elas já têm um freio embutido, certo? Então, caso vocês vão usar essa arruela, não usam contrapino ou freno, certo? Então, leiam sempre o manual. Então, nunca utilize pinos de trava ou fios de segurança. Se você precisou soltar uma porca castelada para manutenção e tirou o contrapino, jogue ele no lixo, tá? Isso que a gente não pode reutilizar contrapino e freno. É sempre usado novo, ok? Porque eles já sofreram ali desgastes e eles já podem ser quebrados muito facilmente, tá bom? O metal desses pinos e arame é feito para ser dobrado uma única vez, tá? Se você desdobrar e dobrar de novo, ele sofre fadiga e quebra em voo. Então não vale a pena economizar esses centavos num pino, no contrapino e colocar a segurança em risco, ok? Porca castelada, aquela que eu estava falando para vocês, que usa sim um contrapino, tá? Tem um código aí AM também, tá? Então, com certeza, né, seguindo aí uma sequência lógica da manutenção, logo após as regras de instalação dos parafusos, estamos no mundo da porca, né? E geralmente mostra uma porca com rasgos no topo, como vocês podem ver, que são esses castelados, que a gente parece um castelo, né? E que é a mais clássica e robusta de todas elas, tá? O nome vem desses rasgos no topo, que parece um castelo. Funciona feita para trabalhar exclusivamente com parafusos furados, aqueles que não têm um A no código, né? Porque o A significa ausente de contrapino. E a regra de instalação é que você aperta a porca até o torque correto. Claro que vai vir o torque para vocês no manual. E se o rasgo do castelo não alinhar com o furo do parafuso, você aperta só mais um pouquinho até alinhar. Então nunca solte para alinhar, que aí você insere o contrapino. Ok? E onde usa? Em partes críticas que se movem ou vibram muito, como eixos de trem de pouso, articulações de comando, com um pino instalado e é fisicamente impossível essa porca soltar, certo? E aí, essa daqui, a autotravante, a self-locking, é a campeã do uso na aviação, é a porca autotravante. E Então, aqui o grande trunfo dela é que ela não precisa de um contrapino, né? Como eu falei para vocês. Ela se trava sozinha e observem que esse anel aí dela, né? Como tá aqui, ela é geralmente azul, né? Ou amarelo. E há um inserto aí de fibra ou de nylon, tá? O diâmetro desse anel é levemente menor que a rosca. Então, quando o parafuso chega ali, ele não encontra a rosca, ele tem que forçar a passagem, abrindo um caminho no nylon. E isso cria um atrito enorme que impede a porca de vibrar ou soltar, tá? Então, essa é uma grande diferença que, claramente, se vocês pegarem na mão, vocês vão conseguir notar, né, da anterior para castelada para essa autotravante. E uma dica, assim, um alerta de segurança dela é que como ela tem um plástico, né, ou um nylon, ela tem limite de temperatura. Então ela nunca pode ser usada, essa porca, né, em motores ou perto de escapamento, tá? Se passar, por exemplo, de 120 graus Celsius ou de 250 Fahrenheit, o nylon vai derreter e a porca solta, tá? Então, para lugares quentes, a solução é outra, beleza? Que aí a gente chega no elastic stop, tá?
Porca Elastic Stop, que vocês vão ouvir falar aí muito desse nome na oficina. Ela é uma porca autotravante, padrão de indústria, tá? Então, olhar pro topo dela aqui, diferente da outra, ó. Vocês conseguem ver que ela tem esse azulzinho também, né? A autotravante. Mas a grande diferença é que ela tem um nylock aqui em cima. Então, quando vocês olharem pro topo dela, vocês vão ver esse anel também colorido, né? E esse anel de fibra dura ou nylon são rosqueados. O diâmetro dele é menor que o do parafuso. Então, quando você aperta, o parafuso passa livre pela parte de metal. Mas quando chega no anel plástico, ele tem que abrir o próprio caminho prensado com nylon, igual falamos. E essa pressão do nylon, tentando voltar ao lugar, cria um atrito enorme, que é o freio, que impede a porca de vibrar e soltar, tá? Então, ela dispensa contrapino. E como ele tem plástico, né? Nunca vai poder utilizar em lugares mais quentes, desculpa. Mas essa daqui, ela é diferente, porque ela tem um nylock, que é resistente a temperaturas mais altas, tá? Então, o Elastic Top, ele tem um inserto metálico elástico, tá? Que não é nylon. E ela resiste a temperaturas mais altas porque ele tem um nylock. Então, ela funciona bem parecida com essa daqui, que não precisa de contrapino, que vai chegar a uma certa parte, ela vai fazer essa parte, né, de furar nessa parte azulzinho, né, porque ela pega essa tensão que é criada. Só que essa daqui faz com que ela prenda e pode ser usada em temperaturas mais altas, tá? E aqui o arame de freno, né, que é super importante, que seria, né, para poder você travar um parafuso. O arame é seguro, tá, de vida do sistema, então é um fio de aço inoxidável, macio, torcido através dos furos da cabeça, 6 torções por polegadas aproximadamente, e tem um sentido, né, amarrar de forma que qualquer afrouxamento seja contrariado. E tem a regrinha, o arame deve puxar o parafuso no sentido de apertar se houver tentativa de rotação, certo? Então, o arame ele não está ali para enfeite, ele deve ser instalado criando uma tração positiva, que o arame ele tem que ser puxado, né, no sentido de apertar, que seria no sentido horário. Se o parafuso tentar girar para a esquerda, ele tem que encontrar o arame esticado impedindo esse movimento. Se você colocar o arame puxado para o lado errado, você reprova na inspeção na hora, por exemplo, tá bom? Então, usamos arame de aço inox ou latão. A torção deve ser uniforme, nem muito apertado, para não, né, quebrar o arame, nem frouxar ele demais. E o padrão é de 6 a 8 voltas por polegadas, tá? E a pontinha, quando ela sobra esse pigtail, que a gente chama, deve ser dobrada por dentro, tá? Pra não cortar a mão de ninguém na manutenção. E, para finalizar, o outro método clássico é o contrapino, que ele é o companheiro inseparável da porca castelada. Você insere o pino no furo do parafuso, passando pelos rasgos de castelo, e aí a cabeça do pino tem que encaixar perfeitamente no rasgo, perfeitamente aí no rasgo do parafuso, e depois dobrar a perna, para não ter, né, nenhum tipo de pino solto ali. E depois de dobrar a perna, então, o método mais comum é a perna longa sobe por cima da ponta do parafuso e a perna curta desce abraçando a porca. Tá? O metal dele fadiga quando dobrado,
Então, se precisou tirar a porca para olhar alguma coisa, jogue o contrapino velho fora e coloque um novo, que é uma peça de centavos e que garante aí a segurança de um conjunto de milhares de reais, tá bom? Bom, pessoal, depois trataremos mais sobre as regras de instalação, sobre os parafusos especiais e por hoje é só. Até mais!